Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde, disse Chesterton. A frase precisa ser atualizada. Chegou o dia em que o homem que declara que a grama é verde pode ser preso. Dizer o óbvio hoje é flertar com a cadeia. O pastor Mark Driscoll, pastor americano, revelou que teve sua conta no TikTok bloqueada simplesmente porque ele disse que homens não engravidam. Minha gente, como nunca precisamos de coragem e de uma boa dose de testosterona. Precisamos de machos mesmo e de homens que não engravidam. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. O pastor Mark Driscoll, no último sábado, fez um tweet avisando que a conta dele foi suspensa no TikTok por múltiplas violações das diretrizes da comunidade. Ele escreveu: o que acontece no TikTok quando você diz que homens não podem ter filhos? Obviamente, você diz o óbvio, né? Essa galera te persegue mesmo. O pastor, ele começou uma série de mensagens intitulada Homens de Verdade, Haja como Homens. O pastor disse que o problema dos dias atuais não é a masculinidade tóxica, é a completa falta de masculinidade. Ele concluiu: em um mundo vazio de homens e pais fortes, queremos construí-los, construir esses meninos para abençoar mulheres e crianças e transformar legados para as próximas gerações. A primeira coisa a se dizer sobre isso tudo é: quem realmente fala de assuntos importantes é perseguido. É óbvio, pastores que estão lidando com assuntos insignificantes, pessoas que falam só de bobeira, sabe? Assuntos superficiais, que ficam só falando, o amor, só amor, só amor, só amor. Óbvio, o amor é um assunto fundamental, mas nessas pregações dessa galerinha hoje que é um falso amor, e só sobre isso, consolo, esses aí nunca serão perseguidos. Mas aqueles que estão falando sobre assuntos polêmicos, assunto polêmico não pode, mas o que seria um assunto polêmico? Na cabecinha oca de muita gente, funciona assim: se todo mundo crê que a grama é rosa, dizer que ela é verde é ser polêmico, é querer chamar a atenção, é ser uma pessoa sem amor. Vamos dar um exemplo. Eu não posso falar sobre pastorado feminino, porque sou polêmico, quero chamar a atenção. Apesar de ser um assunto muito claro na Escritura, de não haver nenhuma dúvida sobre ele até o advento do feminismo, não se pode criticar esse bezerrinho de ouro, pois tocar nele gera divisão. Ora, mas a verdade divide mesmo. Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Quando Cristo nasceu, Simeão disse que Jesus seria motivo de queda e também de levantamento, e seria alvo de contradição. Então, falar o óbvio, falar uma verdade óbvia num mundo mentiroso é ser visto como alguém sem amor. Para homens que amam a mentira e amam ainda mais os pecados santificados por essa mentira, não há nada mais desamoroso do que expor a verdade. E se tem um assunto importante, se tem um assunto óbvio, é a sexualidade, a masculinidade. O TikTok se ofendeu com o fato de o pastor afirmar que homens não engravidam. Isso ataca um dogma precioso da esquerda, dos progressistas: a ideologia de gênero. Aquela mentira que diz o seguinte: seu sexo não determina o seu sexo. Você pode nascer com uma torneirinha, mas você pode se declarar uma mulher. Porque este mundo odeia tanto quando nós tocamos neste ídolo deles. Porque a ideologia de gênero tem sido usada para perverter todo mundo. E como eu disse ontem ao comentar o discurso fantástico de Giorgia Meloni, primeiro-ministro italiana, os regimes opressores e a esquerda, eles sabem que a família é um inimigo poderoso contra eles. Agora, se você dorme com meio mundo, se você se entrega às suas paixões sem nenhum limite, se você dorme com mulher, com homem, aí não tem família. Os comunistas sempre entenderam: se atingirmos a moralidade sexual cristã, a fé cristã vai sofrer um duro golpe. Óbvio, você acha que um menino viciado em sexo desde a escola irá querer frequentar uma igreja no domingo onde ele ouvirá: ame uma mulher até o fim de seus dias? É claro que não. Então, tocar na ideologia de gênero é tocar num dogma fundamental dessa religião chamada esquerdismo. Outro assunto abordado pelo pastor, que é também uma pedra no sapato da esquerda, a masculinidade. Os homens devem agir como homens, disse o pastor. E, obviamente, homens não podem ter filhos. Meu Deus! Essa, obviamente, é uma primeira definição básica sobre o que é ser um homem, e a gente precisa dizer em tempos como o nosso. Mas, enfim, não há nada que regimes opressores temam mais do que machos. Em todas as culturas e até no reino das selvas, os machos, eles sempre são vistos como um perigo para os opressores. Leões matam os machos do bando derrotado. Quando Israel começou a crescer em número, Faraó mandou matar todos os bebês meninos que nascessem das mulheres hebreias. Mas por que a preferência em assassinar
machos, pois são eles que compõem exércitos que voltam para lutar pela própria liberdade e contra esses opressores. Agora, todo esse negócio de tornar os homens mais afeminados, falar para o homem que a grande definição dele está em lavar a louça, em cozinhar, sabe por que tudo isso? Porque esses opressores, os nossos inimigos, não querem homens com roupa de soldados, eles preferem homens vestidos de avental e mais afeminados. Então, quando aparece alguns homens dizendo o óbvio, afirmando o que os homens têm que fazer, o negócio é cancelar. O negócio é suspender, o negócio é fazer com que eles se pareçam tóxicos, opressores. Afinal, um mundo afeminado como o nosso, ele vê qualquer manifestação de testosterona como algo opressivo. Eu mesmo já sofri isso aqui, ó. Eu disse que minha esposa cozinha do jeito que eu falo para ela cozinhar. E os feministas ficaram bravos. Oh, eles viram nisso uma demonstração de opressão. E eles não viram na minha esposa uma demonstração de carinho, de serviço a mim. Eles viram um ar autoritário. A minha frase é autoritária ou o mundo, inclusive a igreja, tá tão feminista que qualquer manifestação de uma mulher servindo o homem é visto como opressora. Afinal, eu e muitos outros homens fazem de coração inúmeras coisas exatamente do jeito que suas esposas querem. Eu acabei de comprar uma casa para minha esposa e fiz exatamente do jeito que ela falou para mim. Mas, obviamente, ninguém vê problema nisso. Ou seja, as mulheres não podem servir os homens. Os homens é que podem não apenas servir, ser escravos de suas mulheres. Aí não tem problema algum. Mas sabe, precisamos urgentemente voltar a ensinar os nossos meninos a serem homens, a colocar sobre eles a pressão de quem eles são. Não há problema algum, é óbvio que o homem cozinha, ajuda a sua esposa nos deveres de casa, mas nós devemos ensinar que não é isso que define um homem, pois tem um monte de homem covarde se escondendo atrás da cozinha e se escondendo na cozinha. Devemos ensinar os homens como a Bíblia define um homem. Um homem alimenta a sua esposa, diz Paulo. Sim, devemos ensinar os homens que o peso de sustentar a casa vem principalmente deles. Um homem deve estar disposto a morrer pela sua esposa. Um homem deve se sacrificar por sua casa, por todos os meios possíveis, através de todos os meios possíveis. Ele deve sangrar no trabalho, aguentar levar xingo, aguentar clientes, patrão, e no final do dia ainda estar disposto a brincar com os filhos. Afinal, Paulo disse que as mulheres são mais frágeis. Assim, nós, homens, fomos chamados a tornar tudo mais leve, para que as mulheres possam desempenhar alegremente a maior missão de todas, criar filhos para a glória de Deus. Dia 7, às 19 horas aqui no YouTube, eu vou fazer uma live com o título Como lidar com os filhos adolescentes. Tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar aqui, né? E a live vai ficar salva aí, mas o que você acha disso? Você acha que está faltando homem macho? Talvez você veio de um lar opressor em que seu pai é um troglodita. Isso é uma desgraça, isso definitivamente não é o padrão bíblico. Mas como que a gente conserta esse problema? Homens truculentos, ignorantes, com homem nenhum? Não. A cura para um homem canalha é um homem de verdade. A cura para um homem covarde não é um homem feminino, é um homem macho, que está disposto a combater esses canalhas. Na realidade, não é isso que acontece, por exemplo, quando a gente encontra um bandido que está com uma arma. Qual que é a cura para isso? Um homem afeminado? Qual que é a cura para um canalha armado? Um homem de bem armado. A cura para os homens canalhas que existem, para os homens covardes que existem, são homens valentes.